E aí, tudo bem? Bora desvendar um dos períodos mais fascinantes e vamos combinar, mais mal compreendidos da história do pensamento? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na filosofia medieval. Mas ó, pode esquecer aquela imagem de aula de história chata. Pensa nisso aqui como uma grande saga, uma história épica mesmo, com dois personagens principais superpoderosos, a fé e a razão. Vamos nessa? Ok, para começar, vamos quebrar um mito. Sabe aquela ideia de que a Idade Média foi um apagão intelectual? 1000 anos de escuridão? Pois é, será que foi isso mesmo? A verdade é que, enquanto o Império Romano estava desmoronando, um novo universo de ideias estava sendo construído. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Tenta imaginar o cenário. O mundo antigo ruiu. Um caos. E aí, a Igreja Católica surge como a grande força que organiza a sociedade. Nesse contexto, a fé não era só uma crença pessoal, não. Ela era a base de tudo. E a filosofia? Bom, a filosofia tinha uma missão muito clara: ajudar a explicar e a defender essa fé. Para a gente entender essa história, a gente precisa conhecer os dois times principais desse campeonato de ideias. De um lado, a gente tem a patrística, a filosofia dos padres da igreja. O capitão desse time é Santo Agostinho, e a grande inspiração dele era Platão. Do outro lado, séculos depois, vem a escolástica, liderada por Tomás de Aquino, que vai trazer ninguém menos que Aristóteles de volta para o jogo. Fica de olho nesse placar, porque ele é o mapa do nosso caminho. E agora entra em cena o nosso primeiro grande personagem, Santo Agostinho. Ele foi um dos primeirões a tentar, de um jeito bem sistemático, fazer a fé e a razão trabalharem juntas. Só que, como a gente vai ver, essa relação de trabalho tinha uma hierarquia bem, mas bem definida. E essa frase aqui, essa frase é a chave de tudo para entender Agostinho. Presta atenção, creio, para que possa compreender. Para ele, a fé não é o fim do caminho, mas sim o ponto de partida obrigatório. Sem fé, a razão ficaria, tipo, perdida, sabe? Andando em círculos no escuro. Para não esquecer nunca mais, tem uma analogia ótima. Pensa que a razão, para Agostinho, é tipo uma estagiária brilhante. Ela organiza as coisas, prepara os relatórios, ajuda pra caramba, mas a direção, a estratégia, a visão final, tudo isso vem da chefe. E a chefe, nesse caso, é a fé. A razão serve à fé e ponto final. Tá, mas como isso funciona na prática? É aí que entra a teoria da iluminação divina. Agostinho, que era muito inspirado em Platão, dizia que a nossa mente só consegue enxergar as verdades porque Deus funciona como um sol, sabe? Ele ilumina nosso intelecto. Sem essa luz divina, a razão sozinha não ia chegar a lugar nenhum. Agora, avança a fita aí uns bons séculos para frente. A história está prestes a ter uma virada dasquelas. O cenário intelectual da Europa está mudando. E um novo pensador, Tomás de Aquino, vai propor uma dinâmica totalmente nova para nossa dupla de protagonistas. E aqui que está o plot twist da nossa saga. Os textos de Aristóteles, que tinham meio que sumido no Ocidente, são redescobertos e traduzidos. E quando Tomás de Aquino, que era um fã da lógica e do método de Aristóteles, vê aquilo, ele pensa, é isso. Ele percebe que ali está a ferramenta perfeita para construir uma nova ponte entre a razão e a fé. Agora, compara essa frase com a do Agostinho. É uma mudança de perspectiva gigante. Para Tomás de Aquino, a razão não é mais uma estagiária. Ela foi promovida. Ela é uma parceira poderosa, um instrumento que, se for usado direitinho, não vai contradizer a fé. Pelo contrário, vai levar até ela. E a construção dele é simplesmente genial. Ele parte da observação do mundo, uma coisa que qualquer um pode fazer, usando a lógica pura de Aristóteles, ele argumenta. Tudo que se move foi movido por alguma coisa, certo? E essa corrente de causas e efeitos não pode ir para trás infinitamente. Então, em algum momento, tem que existir uma causa primeira. E essa conclusão, que ele chegou usando só a razão, aponta direto para a existência de Deus. Viu só? A razão, sozinha, pode levar a gente até a porta da fé. E só para provar de vez que a Idade das Trevas não era tão das trevas assim, dá uma olhada no que a galera estudava nas primeiras universidades, que surgiram justamente nessa época. Além de teologia, o pessoal mandava ver em gramática, geometria, música e até astronomia. Um currículo bem mais completo do que a gente costuma imaginar. Mas, como toda boa saga, a nossa também chega num ponto de virada. Aquela parceria de sucesso entre fé e razão que marcou a Idade Média começa a se desfazer com a chegada de um novo movimento cultural, o Renascimento. O Renascimento traz com ele o humanismo. E o que isso quer dizer? Que o foco, o holofote que antes estava em Deus, agora se vira para o ser humano e sua capacidade de raciocinar. A filosofia começa a se interessar por outras questões. O foco se desloca do céu aqui para a terra.
É quase como se a razão dissesse para a fé: olha, foi ótimo enquanto durou, mas agora eu preciso do meu próprio espaço. A filosofia começa a trilhar seu próprio caminho, de forma independente da teologia, e isso vai abrir as portas para a filosofia moderna, de caras como Descartes, por exemplo. Ok, agora atenção máxima aqui. Depois dessa viagem toda pela história, vamos direto ao ponto. O que o Enem realmente quer que a gente saiba sobre tudo isso? O próximo slide é o resumo definitivo, aquele para tirar print. O ponto crucial que o Enem adora cobrar é a diferença na relação entre fé e razão para os dois. Para Agostinho, lá na Patrística, a relação é de subordinação. A razão está a serviço da fé. Já para Tomás de Aquino, na Escolástica, a relação é de harmonia. Razão e fé são dois caminhos diferentes que, no fim, levam ao mesmo lugar. A verdade, que para eles é Deus. Então, para levar uma única coisa daqui, que seja isto. Pensou em Agostinho? Lembra de fé primeiro. A fé ilumina a razão. Pensou em Tomás de Aquino? Lembra de fé e razão. São duas ferramentas que trabalham juntas, em harmonia. Simples assim. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa longa história de encontros e desencontros entre fé e razão não acabou, né? Hoje em dia, no debate entre ciência e religião, como será que essa relação se desenrola? Será que elas encontraram um novo equilíbrio ou a batalha continua? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu e até a próxima!